E aí, minha gente, tudo bem contigo? Graças a Deus, né? Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra para você. E dessa vez quero falar algo bem simples, não quero tomar muito seu tempo, tá? Antes de tudo, clique aí em curtir, no joinha, se inscreva no nosso canal. Você vai receber vídeos novos que a gente vai pondo, tá bom? Tá certo? O que eu quero falar com você hoje é sobre a oração. É... Por que, Marcos, você quer... eu vou falar sobre isso? Porque todos os dias eu também recebo vários pedidos de orações, tá? Pedidos de necessidade, emprego, enfermidade. Às vezes a pessoa rompeu com relacionamentos, tá? Tá sofrendo. E as pessoas têm a consciência que a oração é a única maneira da gente comunicar com Deus, é claro, a gente falar com Deus. Mas muitas vezes, amigo, as pessoas não sabem como orar e elas sofrem, tá? E elas não sabem o que dizer, não sabem quais palavras que deve dizer, como orar, né? E elas não sabem como receber a oração, ficam confusas. Então, vamos falar de uma forma bem rápida aqui. O principal motivo que eu acredito que as pessoas não recebem resposta das orações é por causa do egoísmo, tá? Talvez você nunca viu falar sobre isso, sobre egoísmo. O egoísmo atrapalha, sim, as nossas orações. Se a gente for analisar os modos que Jesus orava, era um modo muito diferente do que muitas vezes nós oramos, tá? Jesus orava pelas outras pessoas. Jesus orava para que a vontade de Deus fosse feita. Tanto foi que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, os discípulos estavam querendo aprender a orar. Lembra? Jesus disse o seguinte: então vocês vão orar dessa maneira: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tá? Venha a nós ao teu reino, não foi assim? Seja feita a tua vontade. Então preste atenção nisso e não existe egoísmo nessa oração, tá? Essa oração mostra que Deus tem que fazer a vontade dele e não a nossa. O nome dele tem que aparecer, o nome dele tem que ser santificado, não o nosso nome. E que o reino dele venha. Tá? Então Jesus ele mostrou que a oração tem muito mais a ver com Deus fazer a vontade dele e não a nossa a vontade. Mas quantas pessoas começam a orar e o eu fica bem grande ali na oração, né? Deus, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer isso por mim. Mas se não tiver um propósito de Deus nisso, se o nome de Deus não for glorificado nisso, Deus não vai fazer. E muitas vezes ele não faz porque ele nos ama e quer nos proteger, tá? Jesus disse o seguinte: qual é o pai que o seu filho pedir pão, ele vai dar pedra? Não é verdade? Deus não vai dar algo que ele vai te prejudicar mais tarde ou algo que não tem valor nenhum, tá certo? Então as pessoas elas não recebem a resposta das orações, elas se frustram por causa disso. Acha que Deus não está ouvindo a oração delas, até mesmo que Deus não existe, né? Acha que com elas não funciona a oração, mas a vontade do Pai é que a oração seja algo que vai nos dar resposta de oração. Você está entendendo? Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa maravilhosa. É como que Jesus tivesse deixado um cheque em branco para nós, como a gente pudesse assinar no valor que a gente quisesse. Mas não é dessa maneira que você está pensando. Ah, mas quer dizer que eu vou pedir uma Ferrari que Deus vai me dar? Ah, vou pedir uma mansão que Deus vai me dar? Não, não, não. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se você ficar firme comigo e as minhas palavras estiverem no seu coração, você pode pedir o que quiser e eu farei. Ou seja, você vai orar de acordo com a vontade de Deus, tá? Porque o seu coração vai estar voltado para Deus e não para o seu próprio benefício. Você entende, não? Então, quando você decide fazer a vontade de Deus, não a sua, você começa a moldar suas orações. Eu vou ler uma passagem para você que está lá em Tiago, aqui na palavra. Tiago 4, 2 e 3, ó. Olha o que ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedes. E quando pedes, não recebes, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então olha aqui que Tiago diz. Ele disse duas coisas. Vocês não têm porque vocês não pedem. Eu sei que muitas pessoas passam por lutas, passamos por um conflito enorme na vida, pessoas passam tá com a vida
muito bagunçada, mas ela não pede. Ela sabe que Deus tem a solução, tá? Que Deus que faz todas as coisas, Deus do impossível, mas essa pessoa não ora. E a Bíblia diz: batam, batam e a porta será aberta. Peçam, peçam, será atendido. Então você tem que persistir, tem que orar dia e noite, tá? Em Lucas capítulo 18 diz o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que os buscam de dia e de noite, e o clamam de dia e de noite? Ele diz o seguinte: certamente Deus fará justiça depressa. Mas será que quando o Filho do Homem vier na terra, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então Jesus ele nos deixou bem claro que Deus ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Mas ele termina dizendo: será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então, amigo, nós precisamos ter fé em primeiro lugar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, ele tem que crer que Deus existe e que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então você tem que pedir. Até muita gente fala assim: eu gosto muito de agradecer. Eu não gosto nem de ficar pedindo muito, porque Deus tem coisa muito mais importante para fazer. Mas você deve sim pedir, tá? Porque a palavra diz: peça e será vos dado. E aqui Tiago está nos dizendo: vocês não têm porque vocês não pedem. A segunda coisa que ele diz é: e quando vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Vocês estão preocupados só com o reino de vocês. Vocês estão preocupados só com os benefícios de vocês. É por isso que vocês não recebem. Porque Deus, ele não quer te dar algo para você ficar ali entretido e esquecer de Deus. Você entende? Então Deus não quer te dar algo para você se esquecer dele. Se ele te dá algo, tem gente que não merece não uma bicicleta. Porque se ele tem uma bicicleta, presta atenção. A pessoa está orando, está pedindo, quer uma bicicleta, ele já nem vai começar a fazer mais coisas para Deus mais. Tanto que ele fazia antes. Não é verdade? Então hoje começa a mudar o seu pensamento. Para de querer se preocupar muito com você. Deixa Deus se preocupar. Deus ele promete cuidar de você quando você cuida da obra dele. Quando você se preocupa com o próximo. Deus ele faz muito mais daquilo que você já pediu ou sonhou. Você entende? É isso que é a promessa da palavra de Deus para sua vida. Então, amigo, o que eu quero trazer para você é o seguinte: vamos orar da maneira correta. A partir de hoje, peça para Deus fazer a vontade dele. Peça para o reino de Deus estabelecer, ou seja, que o seu coração seja transformado pelo Espírito Santo. Peça para Deus mudar o teu coração, tirar o pecado, né? A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, sempre quando você for orar, peça perdão pelos seus pecados. Reconheça a sua fraqueza. Porque a nossa natureza carnal, todos os dias ela quer prevalecer. Mas quando você pede perdão, a Bíblia diz que você então é purificado. E você é perdoado. Então aquela sujeira que vai acumulando todo dia no nosso coração, ela vai saindo. Ela sai no momento exato que você pede perdão, tá? Então reconheça o seu pecado. Segundo lugar, peça para Deus preparar o seu coração para receber as bênçãos dele. Peça para Deus fazer a vontade dele, não a sua. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa der certo, a gente tem medo de fazer essa oração. Eu me lembro que às vezes quando uma pessoa contou para mim assim que estava num relacionamento, no fundo não sabia que não era a vontade de Deus. E ela falou para mim que tinha medo de orar. Então falou: Deus, faça conforme a sua vontade. Mas a pessoa falou para mim que tinha medo, tá? O tempo foi passar e a pessoa viu que aquele relacionamento não estava dando certo, tá? E a pessoa estava triste. Aí ela falou para mim que falou com Deus. Falou assim: Deus, então tá bom, se esse relacionamento não for da tua vontade, então faça que não dê certo mais. Já estava tão envolvido com aquela família, ele falou. Mas ele mudou a oração: se não for da tua vontade, tira. Amigos, ele falou que em menos de 15 dias já tinha terminado o relacionamento. E hoje ele está casado aí com a pessoa certa, tá? Porque fez uma oração certa lá atrás. Não quis fazer a vontade dele, mas fez a vontade de Deus, tá? Ainda que a pessoa sofra por um tempo, fica frustrado, mas fica disposto para que Deus faça o que Deus quer fazer na vida da gente. Se a gente for orar na vida de Jesus, mesmo Jesus orando para a vida dos outros, mesmo fazendo a vontade de Deus, ele foi para a cruz.
E antes de ir para a cruz, ele orou. É, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Você entendeu? Talvez Jesus pensasse assim, mas existe uma forma, uma outra forma de eu sofrer, de eu morrer, mas não passando pela cruz. Mas Deus não poupou Jesus. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele agora se tornou salvador daqueles que o creem. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, tá? E se alegraria. Então Jesus se alegra quando ele vê pessoas se convertendo, pessoas se arrependendo, pessoas entregando as suas vidas para ele, tá? Caminhando com ele, tá certo? É isso que eu quero te incentivar você hoje. Não tenha medo de orar. Se existe alguém que você não tem que ter medo, é de Deus, tá? Desabafar, Deus nunca vai te conduzir caminho errado. O diabo sim vai te oferecer só coisas boas, viu? Mas no final você vai pagar um alto preço. O pecado vem só para satisfazer, para encher de alegria, tá? De prazeres. É os prazeres da carne que a gente fala, mas o final deles gera morte, morte espiritual. E só Deus sabe o que é melhor para você. Só Deus sabe. Não tenha medo de falar com Deus. Deus, esse emprego que eu tô é da tua vontade? Se não for, tira. Deus, esse namoro que eu estou tendo, se não for da tua vontade, também tira, pai. Essas amizades que eu estou tendo, se não for da tua vontade, tira. Esse dinheiro que eu estou ganhando, se não for da tua, se for algo que não está te agradando, pai, me dá um outro emprego, uma outra forma de ganhar dinheiro, mas não me distancia de ti. Essa é o tipo de oração, você vai ver Deus te abençoar de uma maneira que você nunca imaginou antes, amém? Glória a Deus, né, amado? Então, eu digo para você assim, ó, deixa o egoísmo de lado. Busque orar da maneira que agrada a Deus, tá? Quando você pensa no próximo, quando você pensa no crescimento do reino de Deus, aí sim, Deus vai abençoando você. Talvez você pense assim, mas se eu orar só pelos outros, só se eu orar só pelas obras de Deus, e as minhas coisas, Marcos? A boa notícia é, olha, Deus está interessado em te abençoar. Sabe o Salmo 37 diz o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E Deus vai conceder aquele que está no teu coração, tá? Mas em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Você tem que ter prazer. Andar com Deus, em fazer a vontade de Deus. Quando você encontra essa satisfação nas coisas de Deus e meditar na palavra de Deus, então você vai ver que Deus ele cumpre aquilo que está no teu coração. E ele conhece, Deus sabe o que você deseja, o que você sonha. Ele está só esperando que você ore da maneira certa, tá? Para que ele te abençoe em todas as áreas. Amém? Deus abençoe, querido. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixe seu comentário aí. Convide mais pessoas. Convide mais pessoas para nos acompanhar, tá? Aqui na Pegada de Cristo. Você aí da 105,9, a Nova Ideal FM, um forte abraço, tá? Que Deus continue te abençoando grandemente. E você do YouTube, nós já estamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Eu sou o Marcos Pereira da Silva. Prometemos voltar, se assim o nosso Deus nos permitir, amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Até mais.